Olá, você já ouviu falar na tal da epicondilite, que o povo chama de cotovelo do tenista? Quer saber o que ela é? Vamos lá para o nosso tema é. Sou José Marcelo Penteato, médico do trabalho, médico perito judicial, sócio proprietário do Instituto de Imersão, empresa que faz cursos aí no Brasil todo, área de ergonomia, perícia médica, etc., bem como da MedSafe Solution, empresa que produz softwares para a área de perícia médica, saúde ocupacional e ergonomia. Convido a vocês a darem um joinha aí, clicar aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e vou pedir também, solicitar para vocês, se vocês estiverem curtindo aí os nossos vídeos, que vocês divulguem também aí nas suas redes sociais, compartilhem, etc e tal, para levar o conhecimento para mais pessoas. Vamos falar da tal da epicondilite. Que é essa abençoada dessa epicondilite? Ela é chamada de uma entesopatia, que agora piorou ainda mais. O que é uma entesopatia? É uma lesão que ocorre na área de inserção do tendão no osso. E o que é tendão? Então, só para a gente entender, você tem um músculo que vai fazer a contração. Esse músculo vai ter um tendãozinho que vai se inserir no osso. Então, eu tenho o músculo, o tendão e o osso. Quem faz a contração é o músculo, mas quem puxa o osso para mexer é o tendão, ok? Então, esse tendão é uma estrutura fibroelástica extremamente forte, que faz com que na hora que eu contraio o meu músculo, ele puxa o meu braço para cima. Então, estou fazendo aqui uma abdução de ombro, porque o músculo contraiu e o tendão puxou. Quando eu tenho lesões na inserção desse ligamento no músculo, é que elas são chamadas então de entesopatias. E essa epicondilite é uma entesopatia. E ao contrário do que o nome dela diz, que o seu finalzinho it, tudo que é it a gente pensa em inflamação, né? Então eu tenho lá uma apendicite, uma inflamação do apêndice. Eu tenho uma otite, uma inflamação do ouvido, uma sinusite, uma amidalite, né? Então eu penso assim, é uma lesão inflamatória. Mas a epicondilite não é uma lesão inflamatória no seu início. Ela é mais chamada de um termo que a gente chama de tendinose, que é uma lesão inicialmente degenerativa, não inflamatória. A inflamação vai aparecer somente depois. Isso é importante quando a gente vai falar sobre ser uma doença ocupacional ou não ser uma doença ocupacional. Então nós temos o quê? Uma degeneração desse tendão, ele vai tendo pequenas lesões. Vamos pensar assim, só para a gente ter uma ideia, clarear na nossa mente. Pensa lá na carne de panela que a sua avó fazia. Faz de conta que aquela carne de panela que a sua avó fazia é um tendão. Não é um tendão, é um músculo, mas faz de conta que aquilo não é um tendão. Quando você vai comer aquela carne de panela, que ela esgarça, assim, você vai puxando, ela vai esgarçando, é isso que acontece no tendão. E ele vai esgarçando por causa de esforço, ele vai esgarçando, vai lesionando e vai fazendo então uma tendinose. E aonde que fica essa tal da epicondilite? Então nós temos a nossa epicondilite lateral, que fica nessa região do cotovelo, e a nossa epicondilite medial, que fica dentro deste lado do cotovelo. Então nós temos dois tipos de epicondilite, seja lateral ou seja na região medial. Elas também são chamadas epicondilite lateral de cotovelo do tenista, que é por causa deste movimento que o tenista faz. Então ela é chamada, e comum ocorrer nas pessoas que fazem essa atividade esportiva, também é chamado de cotovelo do tenista. Não quer dizer que é só no tenista que vai dar, mas também ocorre lá no tenista. E a epicondilite medial é o cotovelo do golfista. Ok? Então são os dois tipos de epicondilite que nós vamos ter. Essas epicondilites, elas podem ter causas ocupacionais
e não ocupacionais, ou seja, causas relacionadas ao trabalho e não relacionadas ao trabalho. Muito bem. A epicondilite ela é muito comum em pessoas acima dos 45 anos, em pessoas com doenças inflamatórias e autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide, etc., artrite gotosa, ácido úrico, essas coisas lá todas. Pessoas que tiveram traumas e fraturas em cotovelo. Como ela é comum em pessoas acima de 45 anos, ela é também chamada de uma lesão degenerativa relacionada à idade e, portanto, motivo excludente a princípio de nexo causal. Existem controvérsias sobre se diabetes pode ou não ocasionar epicondilite, mas a gente entende que o diabetes é uma doença sistêmica e que causa inflamações em diversos tendões do organismo, então também estaria relacionado aí às epicondilites, hipotireoidismo, etc. e tal. E quando é considerada uma doença ocupacional? Nós vamos encontrar mais comum relacionado ao trabalho, é a epicondilite lateral. Quando que eu vou considerar que essa doença pode ser relacionada ao trabalho? Em atividades, primeiro ponto, precisa ser atividade. Lembra que eu falei que ela vai esgarçando, né? Está comprovado que para falar em epicondilite eu tenho que falar em atividades com força. E eu quero chamar a atenção para um ponto. Somente repetitividade. O cara ficava fazendo isso aqui com o cotovelo. Tá bom. Só fazer isso aqui, na literatura científica, na literatura médica, não há comprovação de que só a repetitividade do cotovelo vai causar epicondilite. Por quê? Porque só a repetitividade sem força não causa esforço algum, ok? Então, para o cotovelo, eu tenho que falar de epicondilite, eu vou falar obrigatoriamente de atividades com força. Então, qual que é a atividade mais comum? A pronossupinação, que é esse movimento aqui, com o punho em extensão ou o punho em flexão. Para o punho em extensão, epicondilite lateral. Para o punho em flexão, epicondilite medial, associado com força, ok? Então, por exemplo, o cara que está lá com uma chave de fenda, tá certo? Então, todas essas atividades que eu tenho que fazer este movimento com utilização de força, qualquer coisa que eu tenho que testar a chave no cadeado, ok? Então, qualquer atividade que eu faça que eu tenho pronossupinação com realização de força, tá? Eu vou empurrar alguma coisa, né? Eu vou ter, então, a possibilidade de ter uma epicondilite lateral ou medial, dependendo de como está a posição do meu punho, ok? Chamo a atenção aos colegas sobre a relação entre epicondilite e digitação no computador. Não tem, ok? Não existe nexo causal entre digitar e epicondilite. Por quê? Porque você digita com força? Não, lógico que não, abençoado, né? Então, não tem relação. Nenhum trabalho científico fala, mas infelizmente alguns colegas ainda insistem em dar essa relação de epicondilite lateral com o trabalho de digitação. Trabalho de digitação em boas condições ergonômicas estarão relacionados com tendinite dos extensores do quarto compartimento e estarão relacionados também com síndrome tensional do pescoço. Digitação não está relacionado com patologias nem de cotovelo e nem de ombro. Eu me lembro de um rapaz que falou assim, doutor, eu digito muito, por isso que eu tenho problema de ombro. E aí eu perguntei para ele, você digita com os dedos ou com o cotovelo? Foi por quê? Porque para você ter problema de ombro para digitar, só se você digitar com o cotovelo, né? Não tem jeito, né? Então, digitação, tendinites extensores do punho e síndrome tensional do pescoço, não tem relação de epicondilite com digitação. E aí, essa é uma doença curável? Curável, né? Como toda tendinopatia, essas patologias, na sua grande maioria, têm cura. Alguns estudos, inclusive, dizem que, com ou sem tratamento, olha o que eu estou falando, hein? Com ou sem tratamento, uma epicondilite vai melhorar entre 6 meses a 2 anos. Demora. Ela é uma doença um pouquinho diferente das outras tendinopatias.
porque ela, como ela fez inicialmente um quadro degenerativo, uma lesão, para lá no final aparecer inflamação, ela vai demorar um pouquinho mais para curar. Mas cura, ok? Como que cura? Qual que é o tratamento? Tratamento normal de qualquer tendinopatia. Eu vou afastar a causa, né? Então, se eu estou falando de uma tendinite ocupacional, eu vou afastar ele do risco ocupacional. Como eu sempre falo nos meus cursos, afastar do risco ocupacional não significa afastar do trabalho, né? Não preciso afastar ele no INSS, ele não está incapaz, né? A não ser que ele esteja uma dor muito grande, que não é comum na epicondilite ocupacional. A epicondilite ocupacional é uma dor, um desconforto, mas não chega a causar uma invalidez com necessidade de afastamento. Sim, causa dor, incomoda, e eu vou afastar ele do risco, ou seja, vou mudar ele de função para uma atividade sem esforço para o cotovelo. Vou iniciar um tratamento com analgésicos, com anti-inflamatórios, vou fazer as fisioterapias e com isso eu tenho a tendência de que ele vai poder levar então à cura. Em casos raros, né, existe aí algumas alternativas que seria o tratamento cirúrgico, né? Tentar evitar sempre, porque você vai levar um trauma também no local, né? Então, tentar evitar então a questão do tratamento cirúrgico, a infiltração com corticoide, a infiltração com plasma autólogo, etc. É isso aí. Falamos então sobre epicondilite, deram algumas linhas gerais sobre epicondilite. Eu convido vocês a fazerem parte dos nossos cursos, né, que nós realizamos aí no Brasil todo, oficina de perícia em Nerdort, os nossos cursos de ergonomia. Convido vocês a estarem junto com a gente, aí, caminharem junto com a gente nesse compartilhamento de conhecimento. Muito obrigado por assistirem aí mais esse nosso tema.